Esse é o primeiro take que eu faço eu, meu microfone, meu celular. Então, depois eu vou ver se precisa de mais distância da minha boca pro fone. Enfim, mas eu tô chorando. Nossa, eu chorei tanto. Gente, eu chorei tanto. E eu vou chorar mais ainda falando. Mas eu vou tentar não chorar tanto, porque. Deixa eu fechar a porta, peraí. Não tem ninguém em casa, mas eu vou chorar muito falando, porque. Nossa, me pegou muito, gente. Me pegou muito, muito, muito. Nossa. Me pegou muito desprevenida, muito. Eu vou tentar expressar o que tá guardado em mim, que eu tô sentindo agora, porque, nossa, gente, eu senti tanto e nem foi por algo tão assim, sabe? Eu só senti que foi uma coisa que chegou no momento que deveria chegar a mim, sabe? Foi. Eu não sei explicar, mas foi exatamente o que eu precisava ouvir, sabe? E não é a primeira vez que eu escuto ouvir o que eu precisava sobre isso daqui, sabe? Então, eu tô muito emotiva, tô muito feliz, então eu vou falar porque que eu tô chorando tanto pra vocês. Eu juro que eu vou tentar chorar um pouco menos, tá bom? Eu juro. Mas vamos lá. Eu comprei esse microfone hoje, porque eu sentia que era a única coisa que eu precisava comprar pra poder vir gravar aqui pra vocês. Eu nem sei muito bem por quê, porque eu tenho um celular com uma qualidade não tão boa assim, principalmente quando eu gravo no escuro. Acho que é normal, né, do celular de não ter uma qualidade tão boa quando grava no escuro. A qualidade de áudio do meu celular não é tão ruim, sabe? E acho que também foi por tentar me acostumar a como vir aqui falar com vocês, sabe? E acho que também foi porque eu queria chegar aqui assim do nada, sentar um pouco mais confortável e falar com vocês, sabe? Então, eu vim aqui, eu comprei uma lapela de R$ 40 no centro de Niterói, ou seja, foi a segunda lapela mais vagabunda, tem uma mais vagabunda ainda, que é tipo R$ 30, mas eu comprei uma um pouco mais cara, que é R$ 40. Então, assim, não é uma lapela de lá das melhores qualidades, mas foi um início pra mim, sabe? E não só lapela, também um tripé meio xoxo vagabundo, mas também que não precisa ser uma coisa de tanta qualidade, ó. Esse negocinho aqui de ferro, que ele fica assim em pé, aí eu posso colocar o celular deitado, enfim. E esse negócio também da minha capinha que eu tinha comprado antes pra capinha desse meu celular, que bagulho que gruda, aventosa, enfim. Eu também não vou editar muito esse vídeo, eu não quero ficar me martirizando por, meu Deus, eu tenho que editar pra postar, eu tenho que editar pra postar. Aliás, eu vou levar vocês pra eu beber um pouco de água, porque eu chorei, né? Eu também fui na rua, não bebi muita água, então eu tô com sede e eu preciso beber um pouco de água. Bem-vindos a um pedacinho da minha cozinha. Vou pegar o meu copo para eu beber minha água. Mas eu tô com roupa de academia, era para eu estar na academia agora, mas eu falei, não, eu vou tirar 7 minutos para ver esse vídeo, para eu poder aí sim ir para academia. Só que eu percebi que não, precisava tirar tanto do meu peito e expressar o porquê eu tô assim, sabe? Então eu vim aqui falar um pouco para vocês, até porque eu também tô enrolando bastante para postar vídeo aqui. Eu vim falar pra vocês o porquê eu gravo o vídeo aqui. O Bruninho, ficou sem flash, não tem problema. O Bruninho é um ídolo muito ausente. Ele, às vezes, pode até não ser considerado ídolo. Acho que não é questão de ídolo ser um influenciador digital, sabe? Acho que só você amar alguém, ele já pode ser o seu ídolo. Então, o Bruno já foi um influenciador mesmo, que produzia mais conteúdo e essas coisas assim. Hoje em dia ele é uma pessoa, sabe? Que mostra um pouco da vida dele, bem pouquinho, aliás. Ele mostra um pouco do seu trabalho, um pouco da sua família, bem um pouquinho dele mesmo. Então, o Bruno, eu conheço o Bruno, esse ano fez 3 anos, dia 15 de fevereiro. É uma das. Eu sou horrível de data, mas eu lembro um pouquinho as datas mais importantes. Uma das datas mais importantes é quando eu conheci o Bruno. Porque mesmo dia que eu conheci o Bruno foi o dia que eu comecei a ser fã dele. Como você não vê o Bruno e no mesmo minuto você não é fã dele, sabe? Então, dia 15 de fevereiro. Esse ano fez 3 anos. Então, desde que eu comecei há 3 anos atrás, o Bruno ainda era um pouco mais frequente. Ele fazia live, fazia gameplay, essas coisas assim. E ele foi parando com o tempo. Ele foi começando a cuidar da filha dele e teve um filho e começou a focar um pouco mais na vida pessoal, sabe? Então ele não é aquele ídolo presente pra caralho, sabe? Com o tempo ele foi ficando ausente. E eu fui sentindo essa falta. Tanto que eu. Nossa, perguntei pra Bia, gente, minha irmã, minha melhor amiga.
Quantas vezes ela já não me viu chorando por medo de perder o amor pelo Bruno, por ver o Bruno se afastando, por pensar em ter que desativar o fã-clube porque o Bruno já tava mais sumido, sabe? Quantas vezes eu já não fiz isso, sabe? Mas aí eu fui amadurecendo, entendendo que eu não preciso desativar, sabe? Que eu posso ainda ter aquele cantinho ali e que eu ainda posso ser fã do Bruno mesmo que ele seja ausente, sabe? Eu não fiz isso com o Matheus, né? Apaga. É porque o Matheus não foi só uma questão só, né? Pra eu ter desativado, enfim. Outro dia eu falo de F6. Então, é, eu fui me acostumando com a ausência dele. Eu também fui me acostumando que tá tudo bem postar pouco e eu não deixo de amar menos. Gente, Bruno, não importa quanto tempo eu passe, eu vou ver uma coisa dele, eu posso até não reconhecer muito bem ele, sabe? Porque ele não é aquele ídolo que a gente vê e a gente fala, cara, ele é assim, 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 assado. Assim na vida real, assim na internet, assim, em tudo, sabe? Mas a minha alma é tão conectada na dele, a gente é tão encontro de almas, a gente é tão. Eu e o Bruno, não tem como explicar, sabe? Que eu só sei que ele é ele, sabe? Ele é parte de mim. E o Bruno postou vídeo. O Bruno postou vídeo. Hoje é dia 20 de fevereiro, dia 17 ele fez aniversário. 15 de fevereiro, porra, já é maio. 17 de maio ele fez aniversário. E eu postei um texto pra ele. Ele viu o texto. Já faz um tempinho, eu acho que o Bruno não viu uma edit minha. Edit não, né? Uma coisa que eu postava, um stories meu, uma DM minha. Mas dessa vez ele viu. Eu fiquei muito feliz, meu coração se encheu. E eu postei saudade, sabe? Tipo, saudade só. Não fiquei tipo, meu Deus, ele viu, eu tô tão feliz, poxa, que bom. Eu senti mais saudade, sabe? Enfim, porque eu não sei explicar, mas parecia realmente que ia ter uma continuação de algum jeito, sabe? A reatar, voltar um pouquinho a minha história com o Bruno. E agora eu tava mostrando, gravando coisa pra vocês e dessa notificação, Bruninho. Vídeo. Eu nem lembro a legenda do vídeo, gente. Pra vocês terem noção, não lembro a legenda do vídeo. E eu falei, gente, não, eu tô passando mal, eu vou sentar aqui no chão, porque realmente, gente, oi, como assim, gente? O Bruno não tá postando nem coisa pra ele na conta dele direito, sobre ele direito. Até um pouco, muito pouco sobre a família dele, desde que quando ele teve o Bernardo, né, que é o filho de sangue dele, ele postou bastante, sabe? Foi postando coisas do Bernardo. Só que, não, ele deu uma sumidinha depois, porque, poxa, o Bernardo foi crescendo, né? Então ele foi sumindo um pouco mais. Teve até uma época quando o Bernardo nasceu que eu achei que o Bruno ia ficar um pouco mais frequente, só que ele não ficou. E tá tudo bem, sabe? Eu não deixei de postar nas datas comemorativas, ou quando ainda tinha uma data comemorativa, eu não deixava de lembrar e de sentir o Bruno, sabe? E o Bruno postou. E eu falei, gente, não. Grande beijo pra vocês. Eu me atraso pra academia, eu paro de postar stories aqui, mas eu vou agora, neste exato momento, ver o que o Bruno Gonçalves postou. Eu fui ver. Eu vi ele falando, gente, ele colocou uma câmera assim, ele sentou sem o microfone. Vamos supor que eu estou sem esse microfone aqui. E ele começou a falar qualquer merda, sem corte. Qualquer porra, gente, qualquer porra. E ele gravou, sabe? E ele foi falando. Nossa, gente, acho que cada palavra que o Bruno fala é uma pintura no meu coração, sabe? É um traço de um desenho no meu coração, sabe? É uma faísca que acende dentro de mim, sabe? E ele foi falando. E eu fui chorando. Eu fui chorando. Eu provavelmente vou ver esse vídeo milhões e milhões e milhões de vezes. Porque eu realmente acho que vai ser um vídeo que eu vou precisar pra minha vida, sabe? Pro resto da minha vida. Enfim. E ele. Eu vou salvar esse vídeo, com certeza eu vou salvar esse vídeo. Gravar a tela, eu vou dar o meu jeito. Tenho só mais uma exportação no CapCut pra conseguir salvar esse vídeo. Eu não tenho YouTube Premium, Pro, sei lá, Premium. Então, assim, eu vou salvar esse vídeo, custe o que custar, sabe? Mas, e eu fui vendo o vídeo, ele falou, o meu sonho de vida sempre foi produzir conteúdo aqui pro YouTube. E eu sempre amei muito essa plataforma, eu sempre conheci bastante essa plataforma. Eu trabalhava mesmo que atrás das câmeras, mas eu trabalhava, mas eu sempre tinha o sonho de estar aqui, sabe? Falando com vocês e falando qualquer merda. Eu já tentei uma vez vir aqui falar qualquer merda, eu já tentei duas vezes, eu já tentei três vezes.
E às vezes eu desanimava, ficava com preguiça, ou só arrumava uma desculpinha, sempre era, ai, o microfone que eu precisava, ai, era uma câmera melhor que eu precisava. E eu tenho uma câmera ótima, graças a Deus e graças ao meu trabalho, eu tenho uma câmera ótima. Então eu arrumava desculpas pra ficar gravando e vindo aqui, sabe? Sendo que eu sempre quis isso, mesmo que fosse pra falar qualquer merda. Eu acho que se tá dentro do seu coração, você vai. Você tenta, sem o microfone, com uma qualidade ruim, seja o que for, mesmo que seja esquisito, uma bizarrice, você vir aqui, parar na frente de uma câmera e começar a falar e falar qualquer merda, e você nem sabe direito o que você tá falando, só faz, sabe? Porque se tá dentro de você, é pra ser identificado, porque realmente eu precisava de um microfone, eu precisava de um tripé, eu precisava de gente pra me ver, gente pra engajar. Precisava de idade pra produzir, realmente precisava de idade pra produzir. Mas a gente vai criando desculpas pra correr atrás, sabe? E eu sinto que aqui também foi uma desculpa pra eu produzir, sabe? Antes quando eu gravei o meu primeiro vídeo, que eu não postei, que eu provavelmente apaguei, que era eu indo cortar o cabelo, gente, foi tão estranho falar um oi. Tipo, oi, eu sou a Babi. Foi tão esquisito, sabe? E eu não sei por quê, porque eu sempre mandei milhões de áudios pras minhas amigas. Eu acho que eu não sou muito desse negócio de ter um começo, meio e fim, sabe? Tanto em conversa, quanto em relações. Enfim, eu não sou essa pessoa de começo, meio e fim, sabe? Eu só tenho um pré-início e um meio. E eu vou construindo uma coisa enorme, sabe? Eu não sou essa pessoa de ter um iniciozinho, de escrever um ponto final. Tive que ter esse início, eu tive que começar um vídeo falando, oi, eu sou a Babi. E quantas vezes eu gravei um oi, eu sou a Babi, e eu fiquei pensando, ai, quebrou minha unha real. Peraí, olha isso. Ai, que merda. Dá pra ver, né? Quebrou, tá, gente? Cortei ela fora. Enfim. E eu ficava pensando, pô, não vou gravar agora. Até porque eu não tinha idade, né, gente? Eu tenho 16. Nossa, ficou muito louca. Eu tenho 16 anos, então realmente eu precisava de um tempinho mais pra poder gravar. Mas desde que eu fui cortar meu cabelo, que foi no caso no começo desse ano, no dia 9, eu fui procurando desculpas e é, vergonha também, não estar preparada, sabe? E foi questão de me acostumar, gente. Eu falei pra vocês, gente, eu vou viajar pra João Pessoa, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Gente, eu gravei vídeo, vocês têm noção que eu gravei vídeo, mas eu fui editando, eu já tava no final, eu já tava aqui em casa falando, dando um resumão da viagem. Eu falei, cara, não tá legal. Não tá não tá uma coisa que eu faria, sabe? Eu tava de pijama falando sobre a viagem, tinha tanto corte. E eu já tava editando há muito tempo, enrolando pra editar. Até que eu cheguei. Eita, chega a notificação, não vou. Aí eu cheguei no centro e eu falei, é, eu tô desanimada em postar o meu vídeo porque é chato editar. E falou, então não edita, só faz o que você tem que fazer, não precisa, não se dá um trabalho, não fica se cobrando por algo que você não quer fazer, por mais que seja uma paixão sua, não fica se cobrando por isso. Se tá cansativo, se tá pesado, não para um pouco, dá uma relaxada. Até que no dia de hoje, nas minhas últimas duas consultas, que a penúltima gira foi eu teve consulta com preto velho e essa gira teve consulta com preto velho. Deixa eu fechar a cortina que tá meio bucha. Obrigada, viu, por deixar eu ir fechar a cortina. Então, tipo, deixa eu puxar minha cama. Então, tipo, e na penúltima gira com preto velho, eu não me consultei com a vovó da minha mãe, né? Porque minha mãe incorpora. E ela tem uma vovó cambinda. Cambinda, né? Quase toda certeza. E eu fui me consultar, eu não fui me consultar com ela, normalmente só me consulto com ela. E eu meio que, vovó Cambina, com todo respeito, eu amo a senhora, mas ano passado, gente, só foi eu e vovó Cambina, ela me ajudando em tudo, me passando uma cumba, me curando em tudo, sabe? Eu falei, poxa, eu vou dar uma dividida, né? Vou me consultar um pouco com o Navalho, com uma outra vovó, né? Porque, gente, nossa, uma coisa muito legal que eu aprendi, eu vou falar também assim em outro vídeo que eu vou falar muito sobre macumba, tá, gente? Por mais que eu não saiba nada. Mas é que a gente não pode pegar as dores das outras pessoas pra gente. E eu acho que eu não sou uma pessoa com muita empatia em relação a sentimentos de outras pessoas, dores de outras pessoas, enfim. Mas, cara, com a vovó, com os pretos velhos no geral, com as almas, acho que principalmente com os pretos velhos, principalmente por causa da história, eu tenho dó, gente.
Poxa, eles eram escravos, eles morreram, eles foram escoteados, eles fizeram trabalho forçado, eles morreram e agora eles incorporam e voltam na Terra pra trabalhar. Porra! Que chato! Eles, por que eles não ficam quietinhos, sabe? Aí eu fico meio... Ai, gente, eu tô chorosa. Por que eles não ficam quietinhos? Eles têm que trabalhar, gente. Eles já trabalharam tanto. Gente, eu tô sensível. Eu tô muito sensível, gente, perdão. Enfim, aí eu fui me consultar com a vovó da amiga da minha mãe, a Dani. Amiga da minha mãe, gente, ela é incrível. As entidades dela são incríveis, o cavalo dela é incrível, ela é toda incrível. Aí tá bom. Fui me consultar com a vovó da amiga da minha mãe. Cheguei lá nela, bonitinha, gente. Fiquei toda boa. Tchau. Ai, fiquei toda boa. Que ela me deu um apoiador dela. Eles falam apoiador, mas nem eu sei como é que fala não é cajado, gente. Porra, é apoiador lá. Ela me deu o apoiador dela e falou, eu confio em você pra segurar ele. Aí ela foi, acendeu o cachimbo dela, tudo bonitinho. Ai, que bonitinho. Eu nem lembro muito bem o que eu perguntei pra ela nessa gira. Ah, tá, eu falei que eu tava me sentindo meio entediada, ficando meio mal. Aí eu falei, ah, sei lá, tô me sentindo meio mal. Por quê? Aí eu falei, nada. Ela, é por isso. Menina, você sabe, né? Caramba, você, porra, braba. É sabedoria dos pretos velhos, galera. Não tem como. Deixa eu ligar minha luz de LED que tá começando a ficar escuro. Porra, não tem como. Que é isso, amassou. E realmente, eu tava meio mal porque eu tava fazendo porra nenhuma da minha vida. Aí tá bom. Aí ela foi falando, por que você não faz essas telas aí que você gosta? Aí ela tá falando das telas que eu tô pintando, porque, porra, isso foi num sábado. Eu passei, tipo, segunda, terça e quarta pintando tela realmente com tinta guache. Pensei que ela tá falando dessas telas. Ela, vocês passam o dia todo nessas telas? Essa tela, entendi. Aí ela, volta pra essa tela, de verdade, você. Ela não fica não falando desse jeito, né, porra? Mas ela falou, você gosta tanto disso, por que você não faz isso? Sei lá, porque quando eu ia fazer, eu cansei, sabe? Eu fiquei muito tempo editando, aí eu não agarrei, sabe? Não gostei muito da proposta do meu vídeo e não ficou bom, não ficou autêntico, não ficou. Eu, sabe? Aí eu cansei de editar muito tempo de vídeo. Gente, deu mais ou menos mais de 1 hora de vídeo. Vocês têm noção disso? Que editar isso? Vocês têm noção que editar isso? Não vai pra essa tela, filha. Eu tô falando pra você, vai. Confia em mim. Você tá com saudade, você tem que fazer isso. É pra você essa tela. Aí eu falei, ok, eu vou tentar. Aí eu fui, voltei a postar stories, até porque eu tava começando a voltar a postar stories na minha conta fechada. E eu fui postando a minha conta aberta, eu fui mostrando meus quadros. Eu provavelmente vou fazer um destaque com. Caralho! Perdão. Com a sagas dos quadros do meu quarto, da arrumação. Enfim, eu provavelmente vou fazer um vídeo, um destaque. Então vocês vão ficar ligados em tudo. E, tipo, eu voltei a postar isso na conta aberta e eu postei vídeo meu, eu postei. Eu postei eu fazendo unboxing dos chocolates do Kleb, que deu 12 mil visualizações. Pra você ver. Então, tipo, era pra eu voltar pra essa tela, sabe? Tava legal por enquanto. Eu dei uma retraída, assim, parei de pintar um pouquinho, fiquei um pouco mais no estudo. Eu também não estudei muito, eu não estudei antecipado, sabe? E eu também não estudei, eu tava estudando mais, tipo, para a prova do dia seguinte. Então acaba que eu não consigo mostrar muito bem, sabe? Então, eu fui e. Eu tô falando certo, eu tava falando do Bruno, né? Tava chorando por causa do Bruno, eu tô falando agora da vovó, tá certo, acho que tá certo. Vamos perdendo, gente, tá tudo bem, mas tá numa linha, na mesma linha, tá tudo certo. Aí, eu dei uma parada de postar, aí eu pensei, cara, eu quero muito microfone, eu quero muito microfone, eu quero muito microfone. Demorei um pouco pra ir no centro de Niterói. Eu não tinha um dia pra ir com minha mãe, sabe? Então acaba que tava demorando. Aí eu falei, olha, vou esperar mais um pouco pra poder voltar a gravar vídeo. Aí eu comecei a ficar meio entediada, me senti meio sozinha, aí eu voltei a pintar um pouco, acabei de pintar a Turma da Mônica, porque quem não viu, vai lá no meu Instagram ver, porque ficou uma graça, não falem da minha Mônica. Na última gira que teve esse sábado, que foi a festa de Preto Velho, no meu centro, pelo menos, foi a festa de Preto Velho, foi no dia 17, aniversário da minha mãe, que foi a gira de Preto Velho, a festa deles.
Eu cheguei na vovó da amiga da minha mãe de novo. E ela falou: Você gosta de criança? Não gosta? Por que você não grava essas telas para as crianças? Aí eu pensei, cara, eu não gosto de criança na internet. Eu não apoio nem um pouco criança pra internet. E eu vou falar o que eu quero falar aqui, sabe? Eu vou abrir meu coração e qual público se identificar, eu vou. Ok, esse público, sabe? Obviamente, beirando o público mais acessível, né? O público que eu quero minimamente atingir, que é o meu público um pouco mais, acho que de humor, de. Não tô no relacionamento, então não dá pra falar de relacionamento, né? Mas de amor de ídolo, de fã, humor, essas coisas assim, sabe? Coisas aleatórias, reflexões, eu acho, eu sou um pouco reflexiva, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso no meu canal, no Instagram, mas eu não quero um público necessariamente específico, principalmente criança, gente. Não compactuo com criança na internet, gente. Não dá, não pode. Vamos começar por aí, não pode, entende? Mas ela falou, volta pra essa tela, confia em mim. Isso é pra você, isso é parte de você e não para de fazer isso. Não para em momento nenhum, porque você vai fazer bem pra você, faz bem pra você. Nossa, cara, papo reto, ela falou pra mim, é, tudo que você não foi ajudada na sua vida, nossa, deu até uma pontada. Ai, tudo que você não foi ajudada na sua vida, é, você produzindo isso, você fazendo isso que você gosta, você vai ajudar muita criança, muita gente. Eu fiquei, caralho, mano. Eu comecei a tirar tanto nessa hora, porque realmente, sabe? Às vezes eu precisava de falar, sabe? Eu não tinha muita gente pra falar. E eu fui. E eu percebi que realmente eu quero muito fazer isso. Eu amo muito isso daqui, sabe? Mudando um pouco o canto porque eu cansei daquele. Então, tipo, eu fiquei, tipo, caraca, é realmente o que eu quero, sabe? E ela foi confiando em mim, cara. Uma das coisas que eu mais confio na minha vida é a minha religião, cara. Eu já larguei tanta coisa que pra mim era prioridade por causa da minha religião, que era algo novo, sabe? Então, tipo, realmente é pra confiar, sabe? Isso daqui é pra mim de algum jeito. E me deixou muito feliz, me deixou muito feliz ela ter falado isso, eu chorei bastante. Ontem eu acendi uma vela pra Jurema, que eu acho que eu sou filha de Oxóssi, quase toda certeza. E eu pedi uma luz, eu pedi pra não me sentir tão sozinha, pedi, sei lá, companhia. Eu pedi companhia, sabe? Pra me sentir menos sozinha. E na minha vela, o pavio fez uma flor linda. Normalmente nas velas que eu e minha mãe acendemos, a gente mostra uma pra outra como é que fica a vela, se formam flores no pavio, sabe? Aquelas flores normais, como orquídea, sabe? Só que o pavio da minha vela se formou uma orquídea, só que com um, sabe, o meiozinho da flor é diferente, sabe? E ela acendeu com um fogo tão forte e ela ainda estava com uma chama tão forte quando eu fui lá ver, ela estava com essa flor e estava com a chama forte, sabe? E hoje o dia foi muito bom. Foi muito bom. Na escola foi muito legal. Eu não me senti sozinha. Conversei com bastante gente até. Eu saí da escola saltitante. Por mais que eu não quisesse muito ver minha avó, eu fui ver ela e não foi tão insuportável assim. Foi bonzinho até. Quando eu comprei minha lapela, eu, eu testei ela no apartamento da minha avó. Fiquei, caralho, mano, eu sou tão feliz, vai tomar no cu. Tá ligado? Olha que legal, gente. Ficou um círculozinho, tá vendo? Top, né? Então, fiquei muito feliz. E aí eu cheguei aqui e eu vi o vídeo do Bruno. Eu não preciso falar muito, né? Eu não preciso falar de novo quanto esse vídeo significou pra mim. Não preciso. Realmente eu não preciso. Porque dá pra ver em mim a luz que é falar sobre o Bruno. A importância que o Bruno tem na minha vida. Eu com certeza vou fazer um vídeo falando quão importante o Bruno é na minha vida e os meus ídolos, né? Mas o jeito que o Bruno mexe comigo. Eu vou falar com o jeito que o Bruno mexe comigo e o amor de fã, sabe? Enfim. E o que o Bruno falou me mexeu e me mexeu e me mexeu. Eu falei, caralho, é o que eu precisava escutar. Realmente é o que eu precisava escutar, realmente é a minha certeza. Eu já falei muito isso, eu não lembrava disso. Eu já falei muito, muito, muito que o Bruno é uma certeza na minha vida. Mas eu já fiquei meio insegura de, tipo, às vezes, vou dar um conselho pra vocês. Seu ídolo nem sempre é o que você vê na internet. E o Bruno sempre foi assim pra mim. Eu, às vezes, via ele em vídeos gravados por outra
outras pessoas não ele se gravando, e eu sentia aquela diferença, sabe? Porque quem é fã sente essa diferença. E eu sentia. E era um medo muito grande pra mim, sabe? Vai que ele me tratasse diferente quando a gente se visse, ou se a gente realmente tivesse uma relação mais íntima, sabe? Era um grande medo pra mim. Mas eu acho que independente disso tudo, o Bruno é uma conexão de alma pra mim, ele é uma certeza, sabe? Então, eu não sinto mais isso com ele. E mudei de fundo, mudei de roupa, mudei de tudo, porque voltei da academia. E eu até gravei alguns vídeos, só que meu microfone parou, eu perdi uma quantidadezinha de vídeos de coisas que eu falei. Mas eu vou recapitular mais ou menos de onde eu parei. Vou beber chá, porque eu tô tendo que beber chá. É, sem açúcar. Coloquei um açúcarzinho no meu chá e tá melhor, tá com gosto de mato. Enfim, e o Bruno sempre foi uma certeza pra mim, sabe? E quando ele postou esse vídeo, parece que foi perfeito o timing. Agora eu vou falar pra vocês o porquê eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque eu estar fazendo esse vídeo não foi só por causa que o Bruno me fez chorar. Tadinho, não vou colocar a culpa nele. Mas não foi só porque o Bruno me fez chorar. Eu também já tava pensando enquanto eu tomava banho, que eu ia falar, tipo, eu comprei um microfone, por que não falar por que eu tô aqui? E eu pensei no roteiro todo, porque eu sou assim, só vem aí eu vou fazendo. Ai, tô ficando com frio. Aí eu vou pensando no roteiro todo. Aí eu, ok. Quem sabe lá for um vídeo, cá estou eu. O vídeo do Bruno realmente foi um pontapé pra mim, sabe? Porque eu já tava pensando no roteiro. Aí foi tipo, irmão, joga esse roteiro num vídeo e posta, sabe? Então, ai, gente. Ai, o Bruno é tão meu tudo. Desde pequena, eu edito. Antes de tudo, deixa eu colocar a edição foda que eu fiz quando era pequenininha. Pausa porque, caralho, que fenomenal, fenomenal. Tá editando melhor do que eu edito hoje em dia, gente. Que isso? Que isso, eu editava muito. Enfim. E eu sempre fui sozinha, sabe? Eu nunca tive tantos amigos assim. Quase não tinha amigos, pra falar a verdade. Praticamente não tinha amigos. Então, eu ficava pensando, o que que eu poderia falar para as pessoas, sabe? O que que tá acontecendo que eu gostaria de falar com alguém e como eu falaria isso pra alguém? Eu ficava pensando, 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 pensando e deixava guardadinho na minha cabeça, porque eu não tinha muito pra quem falar. E aí eu comecei a ser fã do Felipe Neto. E eu ficava pensando, cara, como seria se eu tivesse do outro lado da câmera? Porque, tipo, ele tá fazendo umas piadas que eu pensei também, tá falando umas coisas que eu também penso do mesmo jeito. E caramba, que legal seria gravar um vídeo com ele, sabe? Eu pensava esse tipo de coisa. E acho que daí que se formou de algum jeito, sabe? A minha vontade de estar aqui. E aí eu comecei a ser fã do Felipe Neto. Comecei a gostar dele. E em 2019, mais ou menos, eu comecei a editar vídeo. E eu acho que sempre tem meio que uma formaçãozinha, um iniciozinho do o que você gosta de fazer, sabe? Meio que um, um pré do que você gosta, sabe? Eu sinto que esse foi o meu pré. Eu gosto bastante de editar, bastante mesmo. Tanto que até hoje eu tenho FC e eu acho muito bom editar, eu amo escrever. Eu amo abrir meu coração de algum jeito, então acho que essa foi a minha forma de demonstrar amor e carinho pelos meus ídolos, né? Então, tipo, eu fui editando, editando, edições meio buchas, obviamente, bastante, na verdade. Mas foi um pré para mostrar que eu queria fazer isso, sabe? E eu sinto que às vezes realmente é meio chato editar, até mesmo, principalmente aqui pro YouTube, né? Porque acho que nem tudo que a gente tem um interesse completo, a gente vai gostar de fazer 100% tudo disso. Eu, por exemplo, gosto muito de geografia, eu quero fazer geografia quando eu crescer. Mas eu não gosto de geopolítica, eu odeio geopolítica. Por mim, tipo, Putin, Putin, Trump, capitalismo e essas porra aí, explode, mano. Explode, explode, só esquece, sabe? Então, assim, acho que, e tirando isso, geografia, eu gosto a maior parte, sabe? Eu gosto um pouco de estudar e analisar essa parte de geopolítica, mas começa a adentrar muito, não, não, não. Então, tipo, mas eu sempre gostei disso de editar. Eu acho que às vezes fica meio chato mesmo, meio pesado, mas a gente só tem que se deixar levar e se deixar ir e, sei lá, sabe, só às vezes ficar sem filtro mesmo. E é isso que eu vou tentar trazer pra cá. E eu comecei a editar pro Felipe,
eu parei de ser fã do Felipe e eu conheci o Jean, que também foi muito aprendizado para mim. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo com o Jean. Editei muito pra ele. Foi dali que eu realmente consegui começar a demonstrar amor de verdade, sabe? O amor mais puro e vívido que tem dentro do meu peito. E eu adorava o jeito que ele se comunicava, ainda adoro, óbvio. Mas eu adorava o jeito que ele se comunicava, adorava o jeito que ele se expressava, adorava como a gente pensava igual, adorava quando ele lia alguma coisa minha e ria, sabe? Porque a gente teve uma mesma linha de pensamento, uma mesma sintonia, sabe? Então, foi passando isso, eu também fui começando a ter amigas e contar tudo pra elas e, enfim. Aí eu pensava, caraca, cara, eu tô falando pra essa amiga, mas eu também queria falar pra essa amiga. E elas não são tão próximas. Poxa, eu queria uma praticidade melhor. O que que eu posso fazer? Postar nos meus melhores amigos, ou na minha conta, normalmente, assim, sem ser nos melhores amigos. Eu postava, postava, postava. E meio que virou um vlogzinho pras minhas amigas, sabe? Eu mandando pra elas no PV, ou eu mandando, postando no Instagram, algumas pessoas vendo. E eu acho que eu nunca tive muita vergonha, assim, de postar na minha própria conta, porque era minha própria conta, sabe? Era meu próprio cantinho. Por mais que tenha alguns adultos que me vejam, que cresceram, me viram crescer, e eu tivesse um pouco de vergonha, minha mãe brigasse comigo por xingar ou postar alguma baixaria, eu ainda estava muito segura, sabe? Eu perdi todo esse negócio de medo, sabe? Acho que principalmente minhas amigas começaram a me dar essa certeza e essa afirmação e esse conforto, sabe? Essa rede para eu poder me jogar e mesmo que eu me jogasse, elas estavam lá para me segurar, sabe? Que se alguém não gostasse do que eu postasse, elas estavam lá para gostar, sabe? Porque elas gostam de mim, da minha essência. Então, é, eu realmente não sei porque algumas vezes eu me preocupo com números aqui e no Instagram, essas coisas assim. Acho que é por mais de ter medo de não se tornar uma fonte de renda, porque eu quero que se torne uma fonte de renda, principalmente para o futuro. Mas eu ainda não estou no futuro. Eu não tenho como imaginar, tem como imaginar e sonhar como vai ser o meu futuro, mas não tem como ver o meu futuro. Então, só posso deixar aí. Só posso continuar tentando e insistindo bastante até realmente funcionar, sabe? Chegar onde eu quero que chegue. Então, não tem por que eu ter esse medo. Então, gravando vídeo para as minhas amigas, vendo meus ídolos postando, eu me identificando com as coisas que eles falavam e pensando, poxa, eu também falaria igual, sabe? Por que não tornar isso acessível? Tornar meu humor acessível para as pessoas, sabe? Eu comecei a ver o Clube viajando e falei, caralho, cara, eu quero viajar assim também, gravar as coisas assim também, sabe? E, enfim, foi crescendo mais ainda, essa vontade cada vez mais. E cá estou eu, gravando vídeo. Então, acho que gravar pra mim é ser escutada, de algum modo. Porque eu sempre fui aquela criança que gostava de falar. Só que eu comecei a me fechar muito, 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 muito. Quase nunca falava. Até era quietinha, principalmente para as pessoas, porque não me escutavam. Ou me reprimiam, ou me silenciavam, ou me ignoravam, principalmente. Me ignoravam e me ignoram muito até hoje. Muitas vezes eu não me sinto ouvida. Muitas vezes mesmo. E desde pequena eu sou assim. Tanto que eu não tinha amigos e eu só ficava quieta, ficava silenciada. Até que eu conheci pessoas que me ouviam de verdade, ouviam o que eu tinha para falar, o que tinha dentro do meu coração e o que eu pensava. E eu comecei a me sentir muito bem. E eu comecei a me conhecer. Porque eu sempre fui. Eu falo isso. Eu não tenho muito costume de falar isso para as pessoas. Acho que só quem é mais próximo de mim sabe um pouco sobre isso. Eu também não tenho muito costume de falar, né? No geral. Eu sempre vivi em terceira pessoa. Sempre que eu estava num lugar, eu via que as pessoas estavam conversando à minha volta. Nunca me enturmava, nunca falava, eu gosto de tal coisa. Nunca fui esse tipo de criança, nunca. Até mais ou menos a pandemia, mais ou menos. Que eu fui conhecendo pessoas, enfim. Mas eu também nem lembro como funciona a pandemia, então. Mas eu sei que foi mais ou menos dali que eu comecei a ter consciência de, caralho, eu não tenho gosto, tá ligado? Eu não tenho opinião. E até hoje eu não sou uma pessoa que formula opinião e gosta de expor opinião. Eu concordo muito com a opinião de certas pessoas, quando eu não discordo levemente, falo, olha, eu discordo nesse ponto. Mas eu normalmente não chego e falo, olha, essa é a minha opinião. Não. Eu fui uma pessoa realmente de dar opinião. Por isso que, por mais que o Jean me inspire,
ele não é uma base pra mim de caralho, eu quero ser uma youtuber assim, sabe? Porque ele é um canal de opinião. E também tem esse negócio de pesquisar, treta de TikTok, e pesquisar, e anotar, e comentar, e não sei o quê. Futilidade. Futilidade que pra mim não me cabe. E opinando ainda sobre isso, sabe? Então eu só não me inspiro tanto no Jean em relação a isso. Eu sou fã do Jean como produtor de conteúdo, acho que ele é um produtor de conteúdo muito incrível, mas o conteúdo dele não me atrai. Realmente não me atrai o conteúdo dele. Não sou um canal necessariamente de opinião. Eu sempre fui muito quietinha. E eu comecei a falar com as pessoas, algumas pessoas, só bem pouquinhos. E agora eu sinto que eu posso falar pro mundo, de algum jeito. E como a vovó disse, eu posso falar para pessoas e tocar elas, para elas entenderem como eu me sinto, para elas se identificarem comigo. E eu acho que eu nunca fui esse tipo de pessoa nunca, desde que eu percebi que eu queria gravar conteúdo, eu não era eu quero tocar o coração das pessoas e que elas se confortem com o que eu falo, se identifiquem com o que eu falo. Eu não olhava necessariamente para o meu conteúdo, para o que eu queria produzir, com esse intuito, sabe? Eu tinha sempre em mente o intuito de abrir o meu coração em falar a minha vida, tanto que até hoje eu sou uma amiga, quando me pego pensando, percebendo que a pessoa tem uma importância muito grande na minha vida e começa a ter uma importância muito grande na minha vida, eu sou o tipo de amiga que quer saber tudo. Tudo, 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 tudo. Posso não querer saber do seu passado, essas coisas assim, mas qualquer coisa que passa na sua cabeça eu vou querer saber o que que é. Porque eu também não era essa pessoa que acontecia alguma coisa e eles vão falar pra mim, avisar o que que tá acontecendo, vai acontecendo alguma coisa assim no ambiente, falarem comigo o que que era, sabe? Eu não ouvia direito muito bem as coisas. Não comunicavam a mim as coisas, sabe? Eu também não comunicava com as pessoas, então por isso que eu falo muito que eu vivi em terceira pessoa. Até que eu comecei a viver mais eu, a ter mais opinião. Eu acho que principalmente eu comecei a ter mais opinião e ter mais opinião, principalmente saber o meu próprio gosto das coisas, no meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro. Eu acho que foi ali que eu percebi que, olha, é esse meu filme favorito, é essa minha cor favorita, é isso que eu gosto de comer, é isso que eu não gosto de comer, sabe? Pra vocês terem noção, não sabia como identificar isso. Desde pequena, tipo, eu comia algumas comidas e falava, essa comida é meio fraca, né? Aí eu pensava, nossa, se eu não comesse essa comida, pô, eu ia ficar feliz, sabe? Queria que fosse outra coisa. E eu nunca pensava, porra, eu não gosto dessa comida, tá ligado? Tinha comidas que realmente eu não gostava, que eu não comia de verdade, mas tem outras que, tipo, eu não era muito fã, mas comia de qualquer jeito, tipo, purê. Nunca gostei muito de purê. Carne moída pura? Não. Panqueca eu falava, olha, eu não gosto de panqueca. Minha mãe não fazia panqueca pra mim. Mas assim, purê, carne moída, essas coisas assim, eu não sabia chegar e falar, olha, não sou muito fã disso, eu prefiro não comer, sabe? E eu nunca fui de fazer isso, pra vocês terem noção. Então, assim, pra eu entender que a pessoa vai ter certa importância na minha vida, eu tenho que ter essa medição, sabe? De saber o que tá acontecendo na cabeça dela, até o que tá acontecendo na cabeça dela, entende? Porque sei lá, gente, pra mim sempre foi muito estranho. Até hoje é muito estranho, gente. Porque eu me sentia sobrando, sabe? De algum jeito. Tipo, não tem cruz ali de não ser vista, não ser escutada, não ser avisada, sabe? Então, tô precisando de terapia, gente. Tô precisando de terapia. Ai, gente, parei a psicóloga um tempo atrás porque mudou a porra do plano de saúde. Enfim. Me pega muito. Sabe? Então, agora que eu tenho uma opinião, que eu tenho um gosto, que eu sei o que eu quero fazer, eu quero mostrar isso. Sabe? Eu quero falar, "Ah, tá passando isso na minha cabeça." Até porque hoje em dia eu também não tenho essas amigas de, tipo, falar todo dia, o tempo todo, sabe? Eu tenho minhas amigas, minhas melhores amigas, sim. Mas a gente não é, tipo, de ficar falando o dia todo até pedra que vê no caminho e o que tá passando na cabeça, sabe? Mas eu entendi que é questão de maturidade, saber o nível da amizade que você tá e em qual nível, patamar que essa amizade é, entende? Mas eu ainda sinto falta, sabe, de contar até a pedra que eu vi no caminho pra alguém, sabe? Eu sinto que eu preciso de uma pessoa pra isso. Mas por isso que eu
quero abrir aqui meu coração, falar qualquer merda que vier na minha cabeça, só que um pouco mais concretizada, até pra ver se eu sei formular uma opinião e aprender a falar. Porque eu, como eu nunca fui te falar, minha dicção é horrível, eu tenho um pouquinho de dificuldade pra lembrar as coisas. Nossa, gente, eu tenho. Nossa, te fazendo meu baby hair. Tenho uma memória péssima. Gente, minha memória é horrível. Só que, sendo sincera, eu acho que minha memória é ruim, assim, por causa de eventos de estresse pós-traumático. Eu me autodiagnostiquei como estresse pós-traumático. Vamos começar por aí. Então, de ter acontecido alguma coisa assim, pá, na minha vida, aí eu dei um apagão em um curto período de tempo dessas coisas que aconteceram, sabe? Então, esse evento que aconteceu, em específico, mais ou menos ele, um pouco em volta dele, assim, não exatamente ele, mas um pouco em volta dele, porque dele, essas coisas assim, e vai vendo uma espiral. O período onde eu tava, com quem eu tava, quem eu era amiga, onde o cheiro, tudo, tudo. O apagão, assim, esse certo período que eu considero estresse pós-traumático, entende? Então, assim, eu tenho dicção ruim, eu tenho memória fraquíssima, então se eu falar um negócio, eu provavelmente repetir, e aí vai ficar meio chato, principalmente pra editar. Eu não sei expressar minha opinião, porque eu nunca tive opinião própria, entende? Eu quero falar dos meus gostos também, ver o que eu gosto da minha vida, o que eu quero pra minha vida, sabe? São coisas assim que eu não pratiquei. Ter amizade, ter relação, ter contato com alguém, sabe? Não passar de uma interação para uma conversa profunda. Que também nunca foram de ter conversa profunda comigo, eu nunca fui de ter conversas profundas, até porque eu não tinha opinião, né? Ter conversas profundas, por mais que, poxa, seja meio chato e seja até sinônimo de imaturidade não ter opinião, eu sinto que eu evoluí minha maturidade muito rápido. Sou em certas coisas, mas também não sou tão madura assim, entende? Então eu quero mostrar isso pra vocês de algum modo, como funciona minha cabeça, como funciona meu mundo, como vai funcionar daqui pra frente. Quero gravar isso porque eu gosto de falar um pouquinho, até porque é mais fácil, né, falar com uma câmera do que ter esse contato direto, ter que puxar assunto, ter que não sei o que, não sei o que lá, e acabando o tempo, e acabando o tempo da conversa, você tem que mudar de lugar, e você tem que estar num ambiente social, gente, que é isso? Eu não tenho ansiedade social, mas quanto menos gente, melhor. Principalmente porque é chato, né? Muita gente chata, muita gente insuportável. Energia ruim, gente chata, principalmente da minha idade. Ai, não gosto de festa, não gosto de retiro de igreja. São os lugares mais sociais, assim, né? Não, eu ainda reclamo que eu não tenho amigo. Sim, parte é culpa minha, parte também é das pessoas que existem em volta de mim. Hum, entendeu? Até posso, mas a pessoa não entende. Então é isso. Vídeo só pra falar porque eu tô aqui. E avisar que eu quero muito gravar mais vídeo, que por mais que esse áudio seja uma bosta, eu tô falando aqui, vou falar mais, 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 mais. Tenho ideias de vídeo. E eu sinto que agora nada vai me deter. Até porque já tá escrito pra mim. Que isso daqui é pra mim. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, por favor. Vejam o vídeo do Bruno. Vejam, de verdade. Sei que dos 7 minutos de vídeo, pelo menos 4 ele fica em silêncio e fala devagar, mas vale a pena. Vale a pena de verdade para vocês entenderem um pouco como funciona o meu coração e minha mente, da percepção de outra pessoa, porque, nossa, gente, eu me identifiquei tanto com ele. Ai, gente, nossa, eu chorei tanto quando ele falou que ele tava arrumando a filha dele pra escola. Ai, ele chama a Helena de filha, gente, coisa mais linda desse mundo. Gente, mas enfim, já acabou o vídeo. Tô enrolando aqui só pra vocês falarem. Vão ver o Bruno Gonçalves. Bruno Gonçalves é lindo, Bruno Gonçalves é incrível. Bruno Gonçalves não vai ver esse vídeo, então é isso. Veja um pouquinho do meu mundinho na cabeça do Bruno. Me sigam no Instagram, Babi_Salles_. Sigam também no TikTok, não posto muito lá. Provavelmente vou postar mais no Instagram, assim como eu posto, né? Não gosto de TikTok. Talvez eu até evite, esqueça do TikTok algumas vezes quando eu vou postar. Provavelmente eu vou postar só Reels lá.
rios que eu fizer pro Instagram, lá cabe no TikTok, eu posto, sabe? Então, beijo pra vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem o que vocês querem ver aqui. Até o próximo vídeo, ou meus stories. Tchau!